Turma, vamos com mais uma questão de química, tratando hoje de exercícios referente ao tema semelhanças atômicas, falar de átomos, isótopos, isóbaros, isótonos e das espécies isoeletrônicas. Primeira questão. Analise as afirmativas. 1. Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferente. Então, a revisão do conteúdo da parte teórica. Átomos isótopos, mesmo número atômico e número de massa diferente. Verdade. O número atômico de um elemento corresponde à soma dos números de prótons com os números de nêutrons. Falso. O número atômico é o número de prótons. Prótons mais nêutrons é igual a massa. Então, segundo falso. Terceiro. O número de massa de um átomo em particular é a soma dos números de prótons com os de elétrons. Falso, como eu mostrei aqui, ó. Número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa. Verdade, os isóbaros vão ter mesmo número de massa e número atômico diferente. Átomos isótonos são aqueles que apresentam números atômicos diferentes, números de massa diferentes, iguais a números de nêutrons. Verdadeiro. Então eu tenho alternativa 1, 4 e 5. Verdadeiro. Letra B. Dados átomos, eu tenho 4 átomos, 2 tipos de bromo, 2 tipos de criptônio. Eu já começo a dar uma dica. Eu quero saber quais são isótopos, quais são isóbaros, quais são isótonos. Vamos lá. Letra A. Quais são isótopos? Então, a primeira coisa que eu vou olhar, relembrando a representação do átomo, embaixo eu tenho o número atômico, em cima o número maior, o número de massa. Os isótopos são aqueles que têm mesmo número atômico. Seria bromo 35 com bromo 35. Então, 1 e 3. E os isótopos do criptônio. E 2 e 4. Então, são átomos que têm mesmo número atômico, são tipos de bromos, tipos de criptônio. Observe que eles têm número de massa diferente. Então, isótopos são aqueles elementos que têm número atômico igual e número de massa diferente. Um 80, outro 81 no caso do bromo, e o criptônio também, 80 e 81. Quais são isóbaros? Isóbaros são aqueles que vão ter o mesmo número de massa e o número de prótons diferentes. Então vamos lá. O número 1, o tipo bromo, é isóbaro do tipo 2, criptônio. 1 e 2. Quem mais é isóbaro? Aqui, outros dois tipos de bromo, 3 e 4. Por fim, quais são isótonos? Eu vou ter que saber o número de nêutrons de cada um. Então, relembrando nossa equação para determinar o número de massa, massa é igual a número de prótons mais nêutrons. O número de nêutrons eu vou achar simplesmente subtraindo o número de massa ao número de prótons. Então, vamos lá. O primeiro, 80 menos 35, 45 nêutrons. O segundo, 44 nêutrons. Terceiro, 46 nêutrons, 81 menos 35. E o último, 81 menos 36, 45 nêutrons. Isótopos, o 1 e o 4, isótonos. O 1 e o 4 apenas. Ok, gente? O óxido
é isoeletrônico do íon fluoreto, do átomo de sódio, do íon cálcio ou do íon sulfeto. A gente vai avaliar de quem esse íon é isoeletrônico, ou seja, tem o mesmo número de elétrons. Espécies que têm o mesmo número de elétrons são chamadas de isoeletrônicos. Então vamos avaliar quantos elétrons tem esse ânion, esse íon óxido. O oxigênio tem 8 elétrons na última camada, o ânion O2- é aquele proveniente do momento em que o oxigênio recebe 2 elétrons. Nessa situação, o oxigênio tem 8 elétrons, o ânion O2-, o íon óxido, tem 10 elétrons. Então eu tenho que achar espécies que apresentem o mesmo número de 10 elétrons para achar de quem esse íon é isoeletrônico. Vamos avaliar o íon fluoreto. O íon fluoreto F1-, ou seja, é o íon formado quando o átomo de flúor com 9 elétrons, 9 prótons e 9 elétrons, ganha 1 elétron. Então, o átomo de flúor tem 9 elétrons, o íon fluoreto, 1 elétron a mais, 10 elétrons. Já achei minha resposta. Vamos conferir os outros só para ter certeza e treinar também essa questão de determinação de número de elétrons de cátions, ânions e alguns átomos. O átomo de sódio, o sódio tem 11 prótons, o número de prótons é igual ao número de elétrons, para que ele seja neutro, o sódio tem 11 elétrons. O íon cálcio, o átomo de cálcio tem 20 prótons, ou seja, 20 elétrons também. O íon cálcio é aquele resultante da perda de 2 elétrons pelo átomo de cálcio. Ele vai ter, na verdade, 20 menos 2, 18 elétrons. O íon sulfeto proveniente do enxofre, que tem número atômico 16, logo 16 prótons, 16 elétrons. Como é um ânion, vai ser formado a partir do recebimento de 2 elétrons pelo enxofre. Então vai ser 16 mais 2, 18 elétrons. Certo? Nossa resposta exatamente a letra A. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons respectivamente iguais a... Então, a gente aqui vai fazer apenas a determinação de quantos nêutrons tem cada isótopo do magnésio, empregando a nossa equação, reconhecendo que a massa do átomo é igual à soma dos prótons e seus nêutrons. Para achar o número de nêutrons, a diferença, número de massa, menos número atômico do magnésio, que vai ser 12. O primeiro isótopo de massa 24, 24 menos 12, 12 nêutrons. O segundo isótopo, 25 menos 12, 13 nêutrons. E o terceiro isótopo, 26 menos 12, 14 nêutrons. Então vamos lá, 12, 13, 14, letra C. No organismo humano, alguns dos elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Os íons sódio e magnésio, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons sódio e magnésio, é correto afirmar que eles são. Vamos verificar qual tipo de semelhança atômica que existe entre as espécies sódio, íon sódio e magnésio. Usando nossa equação, onde a soma dos prótons e nêutrons resulta na nossa massa atômica e encontra-se o número de nêutrons pela diferença entre a massa e o número de prótons. Vamos primeiro determinar quantos elétrons, prótons e nêutrons apresentam os átomos de sódio e magnésio no estado fundamental. Na tabela periódica você vai lá enxergar que o sódio ele apresenta número atômico 11, então são 11 prótons, que será igual ao número de elétrons igual a 11, e a massa 23. O número de nêutrons eu vou encontrar subtraindo a massa do número atômico 11. Então, 23 menos 11, 12 nêutrons, exatamente. O magnésio, mesma coisa, na tabela periódica ele vai estar lá apresentando o número atômico 12. Então, são 12 prótons, 12 elétrons, e a massa menos o número de prótons resulta o número de nêutrons, seriam 12 nêutrons. Eu vou avaliar
Quantos prótons, elétrons e nêutrons o íon sódio tem? O que é o íon sódio? O íon sódio é a espécie resultante da perda de um elétron pelo átomo de sódio. Como só vai perder um elétron, só vai ter alteração aqui, no número de elétrons. O núcleo não é alterado. O número de prótons e nêutrons permanece o mesmo. Então, o íon sódio terá 10 elétrons, 11 prótons e 12 nêutrons, igual ao átomo fundamental. Só muda o número de elétrons. Mesma coisa o íon magnésio. O íon magnésio, no caso, perde 2 elétrons. Então, terão 2 elétrons a menos, mas mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons. Como é que eu vou ver a relação agora entre eles? O que é que tem de igual aqui? O que vai ter de igual? Íon sódio tem 10 elétrons e o magnésio 10 elétrons. Então, eles vão ser isoeletrônicos. O íon sódio tem 12 nêutrons, o íon magnésio 12 nêutrons. Eles são isoeletrônicos e isótonos. Letra B. B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons, e isótopo do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais. Vamos lá. Vamos ter que fazer por parte a verificar as semelhanças atômicas entre essas espécies presentes. A primeira informação, o elemento químico B possui 20 nêutrons e é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. O elemento químico A tem 18 prótons. E o elemento químico B é isótopo dele, então ele também tem 18 prótons. Primeira informação. Como eu tenho informação do número de nêutrons e prótons do elemento químico B, eu consigo achar a massa de B, somando prótons e nêutrons. A massa de B é 38. Certo? Agora, o elemento químico B é isóbaro do elemento químico C. Se a massa de B é 38, a massa de C, que é igual, também será 38. Agora, C tem 16 nêutrons. Eu consigo agora, com a informação de massa de C e número de nêutrons de C, achar o número de prótons de C, que é o que está faltando. Nêutrons 16, prótons, massa menos nêutrons. Prótons, 38 menos 16, 22. Então, o elemento A tem 18 prótons, o B, que é seu isótopo, 18 prótons, e o C, 22 prótons. Resposta à letra E. E esse foi mais uma questão de química. Em breve nos encontraremos em outro vídeo.